Todo mundo que é meramente normal não gosta de guerras. Afinal, esse tipo de situação tende apenas a vitimar civis, gerar gastos, aumentar os riscos para a população, além de desestabilizar qualquer economia. Mesmo assim, é fato que precisamos estar por dentro do assunto quando a nossa paz, por exemplo, pode estar sendo ameaçada por uma provável invasão inimiga. Pensando em todas essas coisas, hoje aqui no Fatos Desconhecidos, nós preparamos o ranking dos 7 países que são impossíveis de serem invadidos. Será que o Brasil conseguiu entrar nessa lista? Bom, a gente vai ter que pagar para ver. Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. 7º, Japão. Para começar a nossa top 7, olha só quem vem por aí. O Japão. E olha que começar a lista com esse país em 7º lugar só pode deixar claro que as coisas aqui hoje serão acirradíssimas. Então, o Japão emplacou o 7º lugar por uma série de fatores. Por exemplo, o próprio fato do país ser uma nação insular, ou seja, um arquipélago consideravelmente mais isolado do que os seus vizinhos asiáticos, já dá para ele alguns pontos. Até porque é muito mais fácil invadir uma nação que se encontra concentrada e cercada por terras do que um país que está cercado pelo mar e é formado por diferentes ilhas. Outro ponto positivo para o país quando o assunto é segurança é o fato do Japão ter um número considerável de pessoas em seu exército, além de poder contar com a 4ª maior economia do mundo. É exatamente pelo fato de estar economicamente estabelecido que o país tem à disposição de investir 49 bilhões de dólares apenas no seu programa de defesa nacional. Para melhorar ainda mais as coisas para o lado dos japoneses, a sua força aérea é a 5ª maior do mundo, além de ser considerada a mais sofisticada. E por fim, para acabar de vez com qualquer argumento que tente desmerecer a posição do país nesse ranking, eu posso te dizer que existe um tratado no maior estilo, sou seu irmão mais velho, assinado entre os Estados Unidos e o Japão. O acordo, que recebeu o nome de Tratado de Cooperação e Segurança Mútua, estabelece que os Estados Unidos e o Japão devem se proteger mutuamente caso um dos países entre em guerra ou seja invadido. Por isso, é melhor não tentar fazer muita gracinha com os japoneses não. Eles estão bem equipados, geograficamente avantajados e ainda contam com uma ajuda companheira que não é de se desprezar. Soldados, 250 mil ativos, 42 mil na reserva, tanques, 777, artilharia, 839, helicópteros, 741, total, 7º lugar. 6º, Irã. Quando falamos em Irã, provavelmente você já deve se lembrar de conflitos, extremismos, instabilidade social e econômica, certo? Bom, talvez o que aparente ser o calcanhar de Aquiles desse país seja exatamente o seu ponto forte. Um país que vive em meio a tantos conflitos como os que acontecem diariamente no Oriente Médio, aprendeu, sem dúvida, a se proteger e estar pronto para o perigo. E talvez seja por isso que o Irã tenha se tornado uma certa referência de estabilidade e influência nessa região. Além disso, para apimentar, ou devo dizer, deixar esperto qualquer país que pense em invadir suas fronteiras, essa nação iniciou ainda nos anos 50 o seu próprio programa nuclear. Outra vantagem inegável deste país quando o quesito são estratégias de guerra é o fato do Irã ser geograficamente isolado por montanhas áridas, onde apenas soldados fortemente treinados e resistentes poderiam sobreviver. O exército iraniano também é, acredite você ou não, o maior de todo o Oriente Médio. E se engana quem acredita que eles não investem em tecnologia, viu? Afinal, o Irã conta com o uso de minas, mísseis antinavios, submarinos, drones e uma série de outras ferramentas táticas que são claramente capazes de impedir que uma invasão inimiga aconteça, mesmo que ela venha por terra, água ou ar. Soldados, 545 mil ativos. Reservas, 1.800.000. Tanques, 1.658. Artilharia, 2.400. Helicópteros, 140. Total, 6º lugar. 5º, Canadá. O nosso 5º lugar ficou com o gigante Canadá. E olha que o gigante não foi um mero elogio não, porque esse país é considerado o 2º maior do mundo
em questão territorial. Mas aí você deve estar se perguntando se isso não seria um ponto fraco, visto que teoricamente deve ser muito mais fácil atacar uma região que é enorme e que dificilmente estaria sendo bem vigiada de ponta a ponta. Mas bom, esse definitivamente não é o caso ou sequer um problema para o Canadá. Até porque essa nação só faz fronteira com um único país, que além de ser o seu aliado, é nada mais, nada menos do que a maior potência mundial. Então o que sobra de opção para possíveis invasores é apenas o mar. E todo mundo sabe que não é nada tranquilo levar tropas e ainda mantê-las com suprimentos quando existe um oceano no meio do seu caminho. Além disso, querendo ou não, outra coisa que conta muito quando estamos falando de capacidade de defesa é o capital. E com uma economia estável como a do Canadá, fica fácil arrecadar e investir em tecnologia e treinamento. Por isso, o país investe anualmente 14,7 bilhões em estratégias e planos de defesa. Mas o que eu posso te dizer é que, apesar de todas essas qualidades, a maior arma que o Canadá tem em sua defesa é a sua boa política de convivência e atitude pacífica em relação aos demais países. Afinal, qual país você já viu tretando ou sequer desentendendo com o Canadá? Para fechar com chave de ouro os argumentos que provam que essa nação realmente merece estar na nossa quinta posição, eu vou ter que te lembrar que o Canadá é um dos 28 países que fazem parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que determinou uma irmandade militar entre todos esses países. Sendo assim, caso um deles seja invadido, os outros 27 têm a obrigação de ajudar. O que seria literalmente a personificação da frase mexeu com um, mexeu com todos. Eu, hein? Quem é que vai querer entrar nessa briga? Soldados, 95 mil ativos. Reserva, 51 mil. Tanques, 181. Artilharia, 161. Helicópteros, 175. Total, quinto lugar. Quarto, Coreia do Norte. Bom, sem dúvidas, esse é um dos países mais polêmicos. O nosso quarto lugar é a Coreia do Norte. Aí você deve estar se perguntando se essa nação realmente merece estar nessa posição, visto que é considerado um país pobre em relação às grandes potências bélicas. Mas acredite, existe uma série de razões para a Coreia do Norte ter faturado o nosso quarto lugar. Então a primeira coisa que a gente tem que recordar é da Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953. Nessa ocasião, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e os Estados Unidos entrou na briga para defender os sul-coreanos, enquanto uma outra grande potência, a China, com o apoio da União Soviética, também entrou para o páreo querendo proteger a Coreia do Norte. Na ocasião, não teve vez para os Estados Unidos não, e a tensão foi tão grande que um conflito nuclear quase eclodiu. A grande questão e o primeiro ponto a favor da Coreia do Norte é exatamente a sua política de bom relacionamento com a China. A China, que é o país asiático mais influente do mundo, protege e defende de certa forma a Coreia do Norte, uma vez que esse país fica localizado exatamente na parte mais frágil da fronteira chinesa. Como a China e a Coreia do Sul não se bicam, a aliada Coreia do Norte acaba servindo de bloqueio geográfico entre esses dois países e suas fronteiras. Além disso, como você já deve saber, essa nação é controlada pelo ditador Kim Jong-un, que aparentemente não está muito preocupado com as consequências dos seus atos. Esse ano, por exemplo, as tensões entre Coreia do Norte e Estados Unidos aumentaram porque Kim está desenvolvendo um programa nuclear e constantemente vive ameaçando a nação norte-americana. Mas não fica pensando que ele é completamente louco, não. Ele sabe muito bem que a sua mãezona China está ali do lado, pronta para proteger o filho desvairado. A consequência disso é que, obviamente, os Estados Unidos não querem entrar em um conflito com a maior potência asiática. Por fim, a Coreia do Norte consegue cantar de galo para o mundo inteiro, sabendo que dificilmente algum país tomará a atitude insana de invadi-la e começar a Terceira Guerra Mundial. Porque nesse caso o conflito seria realmente de gigantes. Ou você acha que uma guerra entre Estados Unidos e China seria moleza? Soldados, 700 mil ativos. Reserva, 4 milhões e 500 mil. Tanques, 4.200. Artilharia, 6.550.
Helicópteros, 222. Total, quarto lugar. Terceiro, Reino Unido. Entrando agora no nosso top 3, temos ninguém mais, ninguém menos do que o Reino Unido. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. E a grande vantagem desse estado é que, assim como o Japão, se trata de uma nação insular, ou seja, o Reino Unido é formado por algumas ilhas cercadas pelo oceano. Geograficamente, como vocês já devem imaginar, não é nada fácil invadir um estado assim, e manter os soldados invasores munidos de armas e suprimentos pode ser uma tarefa ainda mais complicada. A última vez que a Grã-Bretanha, que é uma das principais ilhas do Reino Unido, foi completamente invadida, para vocês terem uma ideia, foi em 1066, na conquista normanda da Inglaterra. E acredite, se mais nenhuma invasão a esse estado foi bem sucedida, é porque seguramente existe um bom motivo para isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os nazistas foram incapazes de realizar um ataque efetivo à ilha. O Reino Unido é rodeado ao seu norte por dois mares muito turbulentos, o Mar do Norte e o Mar Celta. Por isso, efetivamente falando, as maiores chances de sucesso durante uma invasão é invadir essa nação ao sul. Mas ainda assim, essa tarefa não seria nada fácil, porque essa região consiste em penhascos íngremes, conhecidos como penhascos brancos de Dover. Além de toda essa vantagem geográfica, o Reino Unido possui o quinto maior orçamento do mundo destinado à sua força e defesa militar, que equivale a impressionantes 55 bilhões de dólares ao ano. Com uma economia equilibrada, esse estado também adota a política de boa convivência e, relativamente, não se envolve em desavenças. Para melhorar as coisas para o lado do Reino Unido, ele também faz parte da OTAN. E por isso é protegido por outros 27 países, incluindo os Estados Unidos. Soldados, 150 mil ativos. Reserva, 182 mil. Tanques, 407. Artilharia, 227. Helicópteros, 397. Total, terceiro lugar. Segunda, Rússia. Em segundo lugar, temos a Rússia. E talvez a maior evidência de que esse país é especialmente resistente a ataques seja a própria história. Provas disso foi a investida sueca do início do século XVIII, o fracasso de Napoleão Bonaparte em 1812 e até mesmo as tentativas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial de invadir esse país. Dois fatores naturais tornam a Rússia um país praticamente blindado a tentativas de invasões. O primeiro deles é a sua gigantesca extensão territorial. Como você já deve saber, a Rússia é o maior país do mundo, contando com nada mais nada menos do que 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Por isso, dominar 100% desse território é uma tarefa quase impraticável. Para piorar as coisas, o território russo é basicamente formado por montanhas e selvas, tornando muito fácil para eles montar armadilhas e construir bases militares escondidas. Agora, o outro fator geográfico que torna a Rússia um país ainda mais inacessível é a sua famosa variação térmica. Segundo estudiosos, o próprio exército de Napoleão, um dos mais fortes já vistos até hoje, acabou desfalecendo em território russo por não suportar o frio da região. E isso não é à toa. No ano de 2012, para vocês terem uma ideia, 123 pessoas morreram nesse país por consequência de temperaturas que chegaram a 59 graus negativos. Agora, quando o assunto é economia e tecnologia, eles também não estão nada atrás. Os gastos militares do país equivalem a 66 bilhões de dólares por ano. Além disso, a maior frota de tanques do mundo pertence exatamente à Rússia. Por isso, o que podemos concluir é que o melhor mesmo é não inventar demais e ficar bem longe desse país se o assunto for invasão, viu? Soldados, 766 mil ativos. Reserva, 2 milhões e 485 mil. Tanques, 15.400. Artilharia, 10.600. Helicópteros, 1.750. Total, segundo lugar. Primeiro, Estados Unidos. Bom, provavelmente essa não é uma grande surpresa, mas nosso primeiríssimo lugar foi emplacado pela maior potência mundial, os Estados Unidos.
Geograficamente falando, eles possuem um território privilegiado. Primeiro por conta da sua grande extensão territorial, sendo o quarto maior país do mundo. O Brasil, por exemplo, ocupa a 5ª posição nesse ranking. Além disso, seu terreno é bastante eclético, contando com montanhas e desertos abrasadores. Agora, sem dúvida alguma, o maior ponto dessa nação se dá por causa da sua supremacia econômica e política perante os outros países. Um exemplo disso é que só o orçamento de defesa militar anual desse país equivale a 581 bilhões de dólares, o que equivale a 1/3 de todo o dinheiro investido com forças armadas em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia de quanto esse valor é elevado, existem apenas 20 países no mundo que possuem um PIB maior do que o orçamento americano para a defesa militar. Outro fator que ajuda o país a se destacar dos demais é a sua política ofensiva e não defensiva, o que por si só já gera um certo receio em qualquer possível rival. A cada 10 conflitos que acontecem em todo o mundo, estima-se que pelo menos em 9 os Estados Unidos estejam envolvidos. Por esse motivo, o país passou praticamente os últimos 25 anos envolvido em guerras ou conflitos políticos. O último fator que colabora para a sua supremacia é o fato da sua população por si só representar um perigo, visto que lá o porte de armas é legalizado e a quantidade de civis armados é a maior do mundo. Estima-se que a cada 100 habitantes existem em circulação 121 armas. Ou seja, praticamente todo habitante americano é um soldado em potencial, capaz de proteger a sua pátria durante um provável conflito. Soldados: 1.400.000 ativos. Reserva: 1.100.000. Tanques: 8.850. Artilharia: 3.300. Helicópteros: 7.100. Total, primeiro lugar. Mas e aí, se surpreendeu com o fato de algum desses países estar nessa lista? Então deixa aqui pra gente pelos comentários o que você achou e uma sugestão para um próximo vídeo. Beijo grande e até o próximo. Tchau!